Olá, está entrando no ar o seu programa Cordão de Três Dobras, esse programa que faz parte da grade de programação da sua Constante TV, essa TV missionária, que tem o objetivo de levar até você palavras abençoadoras, princípios poderosos da palavra de Deus para a sua vida. E nós temos aqui a grata satisfação de receber neste programa a irmã Tatiana, para que nós possamos conversar um pouco sobre a importância da família, né, na saúde mental dos filhos. Desde já eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos assistem e pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, você possa fazer a sua inscrição para que você receba as notificações, os programas. Você possa também curtir cada programa da Constante TV, comentar e compartilhar. E fazendo isso, você estará sendo um missionário, porque você está ajudando a espalhar a palavra de Deus para os mais longínquos rincões, não só da nossa Amazônia, mas do nosso Brasil e até do mundo inteiro. Amém. Então, gostaria de agradecer a irmã Tatiana, que nos alegra com a sua presença aqui, a recíproca é verdadeira, no programa Cordão de Três Dobras. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, viu? E com você. Nós agradecemos, né, a sua presença, querida. E que Deus continue te abençoando rica e poderosamente. Amém, Jesus. Tatiana da Silva Nogueira, casada com o pastor, senhor Aguinaldo Azaf Silva. Esse lindo, gente. Olha aí, está sendo Ela é projetado. psicóloga clínica com ênfase nas áreas clínicas, educacional e organizacional, Exato. com base em psicanálise e terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, Perfeito, né? Querida. Mestranda em psicologia clínica e saúde pela Fundação Ibero-Americana. Exato. E pela misericórdia de Jesus Cristo, né? Foi uma expressão sua. Sim. Tem 25 anos de atuação na psicologia. Então, é uma profissional com uma vasta experiência, querida, que pode contribuir muito com esse assunto, né? Saúde mental. Sim. O papel da família na ajuda da saúde mental dos filhos. Exato. Né, doutora Tatiana? Exato. Seja bem-vinda, Muito querida. obrigada, queridos, pelo convite. Eu costumo dizer que família não é território neutro. Ou ela transforma ou ela deforma, não é? Então, como é importante entendermos que família é sim a base, é basilar, na verdade. É onde nós nos identificamos, onde nós construímos uma identidade. A partir das trocas, a partir do aprendizado, a partir do modelo que recebemos. E de repente, você que está em casa pode dizer assim, puxa, então já estou em prejuízo, porque eu não tenho uma família, né? Não tenho um pai ou uma mãe presente, fui criado pela avó. A importância de 2 processos. E daí, quando nós falamos em família, nós falamos sobre a maternidade, que é o conceber, e a maternagem. A maternagem é o processo educativo. E não precisa necessariamente ser desenvolvida pela mãe ou pelo pai. Pode ser um avô, uma avó, um tio, aquele que decide investir na vida daquela criança, daquele sujeito, né? Então, você que está em casa e você que nos assiste, entenda, você tem uma família, se você tem uma avó, se você tem um tio, se você teve alguém que pôde exercer esse papel de cuidados a você, né, de ensino. Então, como isso é importante? Existe um autor chamado John Bowlby que ele costuma dizer o seguinte, na verdade, os escritos dele dizem que as crianças, o período que elas precisam ser validadas é a infância. Então, quando isso não acontece, existem prejuízos na área emocional e, por conseguinte, prejuízos na área comportamental, na área das interações, na cognição, que é a inteligência. Então, quando uma criança chega, né, pedindo o colo do papai, quando diz eu sou a neném da mamãe, ou eu sou o neném do papai, e quando o pai e a mãe, ou aquele cuidador diz sim, você é o amor da vida do papai, você é o amor da vida da mamãe, nós estamos forjando uma identidade, nós estamos dando à criança uma ideia de pertencimento, dizendo você tem valor, você é visto, né? E ao longo do processo vai sendo construído essa identidade e formação. Quando isso não acontece na vida adulta, os reflexos são inegáveis. Então, pessoas buscando validação com os outros. Então, de repente, você que nos ouve hoje é aquela pessoa que só consegue ter paz quando todas as pessoas ao teu redor te validam.
De repente, você pode ter sido essa criança que na tenra idade não foi validada de forma suficiente ou significativa. De repente, você era aquele bebê que quando chegava, o pai dizia ou a mãe, sai para lá, menina, eu estou ocupada. Né? Ou estou ocupado, não tenho tempo para você. E com isso, por isso, papai e mamãe, não terceirize a educação do seu filho. Né? Não deixe as telas educarem seu filho. Não deixem que as circunstâncias adversas eduquem ou deformem o seu filho. Faça você, mostre a ele e rompa ciclos, porque hoje nós estamos aqui também para trazer resposta ao nosso telespectador, não é isso? Trazer resposta para você que de repente foi vítima de uma condição de abuso, de repente seus avós foram, né? Sua mãe foi, e você pode romper esse ciclo, entendendo que o que aconteceu foi traumático, sim, marcou, gerou evidências, né, de traumas e de dores. Geralmente pessoas assim, meus queridos, são aqueles que sangram em cima de quem não os cortou. São pessoas, adultos difíceis, adultos que sempre problematizam tudo, adultos que têm realmente dificuldade de agregar. Eles não conseguem ver a luz, a claridade, eles não conseguem ver o brilho da oportunidade, são muitas vezes cruéis, às vezes tem um sarcasmo na fala, no olhar, na postura, e provavelmente é o indicativo de que esse indivíduo teve uma história de vida traumática. E aí os traumas emocionais que podem gerar consequências, né, inclusive na saúde física, porque nós falaremos um pouquinho a respeito disso, mas a rejeição, queridos, como é sério isso. Então, o momento de acolher, né, os pequenos, de acolher as pessoas de uma forma geral, mas em especial as crianças, é o período da tenra infância. Então é quando o bebê chora e a mãe vai e conversa com ele e diz para ele, calma, meu amor, mamãe já chegou, vamos já trocar sua fralda, vai já mamar, né? Mas aí troca e demonstra, é tocado. Antigamente, os pediatras, eles costumavam recomendar às mães que na hora do banho ou depois do banho, numa troca de fralda, aproveitasse, fizesse massagem pelo corpinho do bebê, passasse um hidratante, né? Isso tudo dá ideia de pertencimento. E aí a mamãe diz, olha a perninha do João, olha o bracinho da Luísa, cadê o olhinho, cadê a boquinha, o príncipe da mamãe? Você está dando ao seu filho uma ideia de autoimagem. Hoje existem pessoas que são prejudicadas na sua autoestima, porque a autoestima é dividida em 3 aspectos. Primeiro, o autoconceito, que é o que eu penso sobre mim, a autoimagem, que é como eu me vejo e os outros me veem, e a autoestima propriamente dita é o quanto eu gosto de mim. Tem pessoas que até dizem assim, não, eu sei que eu sou inteligente, eu sei que eu posso, eu estudei, eu sou capaz, e aí quem vê diz, não, realmente, sempre foi uma pessoa esforçada, estudiosa, mas aí quando diz, você quando olha no espelho, você gosta do que vê? A pessoa diz, não. Nossa. Então, o autoconceito, ele sabe que é bom, inteligente, é capaz. Os outros também o percebem assim, mas a pessoa não se gosta, não se ama. E aí a primeira coisa que nós gostaríamos já de indicar a você é recepcione o amor de Deus. Ele morreu na cruz por você. Né? Ele se fez maldito no madeiro porque ele tem vida para dar para você. E uma vida de abundância, uma vida abundante, uma vida plena. Então receba esse amor. Né? De repente as figuras parentais tiveram participações traumáticas na sua vida. Sempre que você se aproximavam, chamavam você de burro ou burra. Você só atrapalha, minha vida só piorou. Gente, às vezes eu ouço mães que dizem que amam os filhos, dizem, eu amo meu filho. Mas, gente, cuidar de menino é assim, a gente sabe que realmente não é fácil. A gente sabe que é desafiador, é maternidade, não é? Mas, às vezes, a gente coloca um peso na voz, na fala e na expressão, e a criança se sente culpada. Nossa, então eu dou muito trabalho para minha mãe. Eu lembro que eu tive uma paciente uma vez que ela cantava para o filho, dizer assim, criança não trabalha, criança dá trabalho. Pensa aí a criança ouvindo isso todo dia. Criança não trabalha, criança dá trabalho. E ela cantava, e ela na cabeça dela era algo divertido até. Mas que mensagem ela deixou para essa criança? Você me importuna. Né? Tem mães que até hoje dizem, por você eu abri mão, eu não fiz faculdade, eu não me projetei profissionalmente. E lançam essa carga sobre a vida do filho. Não, a criança passa a sentir um peso. Não é, meu querido? E ela cresce assim.
achando que as pessoas amarem a ela é um favor. Não, se alguém me ama é um favor. Então, muitas vezes, eu quero dizer para você que quando você faz isso com seu filho, você torna a estrutura dele tolerante a abusos. Então, talvez, na vida adulta, vai se relacionar com um homem abusador ou com uma mulher que tem uma conduta controladora, dominadora, daquela que não deixa você se expressar. Gente, nós ouvimos diversos homens, até mesmo na igreja, dizendo, vamos pro futebol, pera lá que eu tenho que pedir da mulher. Se ela deixar, eu vou. Né? Se ela deixar, eu vou. Ei, meu querido, você é o cabeça. Deixa eu dizer para você, é o cabeça, não esqueça. E nós, mulheres, sabemos quem somos em Deus e a nossa posição é linda, é maravilhosa, é de auxiliadora. E você, homem, não se deixe de posicionar, de realmente dar direção. Homem precisa dar senso de direção. Sabe por quê, querido? Porque menino, mulher cuida, mas homem, mulher segue. Então, você seja inspirador, seja inspiração à sua casa, à sua família. Porque antes de falar de filhos, a gente precisa falar da relação a dois. Né? Você demonstra amor por sua esposa, você quando chega, você cheira ela, né? Faz um carinho, faz uma brincadeira, faz aquele momento gostoso quando chega em casa, ou você já é do tipo, né, que já sai, não, sai pra lá menino e todo mundo, eu quero é o sofazão. TV, né? Então, e tudo isso repercute, tudo isso influencia nesse processo construtivo, nesse processo de formação de identidade, né? Então, não é incomum pessoas que viveram situações de apatia na família, né? Cada um era na sua, não tinha aquela violência, mas era tudo muito silenciado. Não podia rir alto porque era muito barulho, não podia fazer bagunça, falar, né? Não podia falar. Não podia, não é mesmo? Então, mulher, lugar de mulher aonde? Aí hoje diz assim, onde ela quiser, né? Mas onde ela quiser, debaixo da orientação do Santo Espírito, né? Porque é o seguinte, verdade. também se deixar, a gente domina, não domina não? Domina. Não é mesmo? E Sim. nós precisamos ser honestas, não é mesmo? E nós precisamos, gente, a mulher, quando ela está sob a cobertura de um esposo, ela tem as suas emoções também controladas, especialmente se ele for um homem que realmente de Deus, é equilibrado, ponderado, não é? Exato. Então, como é importante, né? Na verdade, Deus faz tudo perfeito, né? O homem é para a mulher é para o homem, e o casal, por isso também, depois de se unir, vão construir sua vida. Existem muitas mães que não emancipam seus filhos, aí viram crianças. Não é assim, irmão? A maternidade estendida até... Gente, sabe o que eu já ouvi muitas vezes em consultório? Não, Tatiana, tá um absurdo. Para ele, quando eu digo, amor, vamos fazer uma viagem, pera lá, ele vai perguntar primeiro para a mãe. Mãe, o que a senhora acha? E ainda diz assim, não, porque ela é mulher de Deus, ela ora. Ei, querido, a tua esposa também é mulher de Deus, ela também ora. Sim. Né? É importante entender, deixará pai e mãe. Não é no sentido de esquecer, mas entendendo que ali é uma nova história que vai ser construída. E olha, eu vou dizer algo que pode chocar você. E desculpe, mas o nosso papel e o meu papel como profissional não é massagear o seu ego, mas é dizer e orientar você de que maternidade e paternidade tem tempo e hora para acabar. Como assim, Tatiana? Os pais serão nossos pais para sempre, claro. Mas a função materna e paterna precisa encerrar. Porque senão não se inaugura a vida adulta. Então, os filhos que não são emancipados, eles geram prejuízos nas famílias. A esposa que tira o marido da cama para pôr o menino, aí o marido ou dorme na rede ou no chão. No sofá, na sala. Tá errado. Tá errado. A cama. Ei, gente, o leite sem mácula. Né? E nada de botar menino no quarto, porque na hora da bênção, né? Ei, gente, porque é uma bênção. E aí, na hora da bênção, menino não pode estar perto, não, porque menino tem olho atrás e vê e entende tudo. E deixa eu só terminar exemplificando um pouquinho isso. Até desculpe, até de forma. A gente sorri, mas é sério, o assunto é sério. É bem sério. Mas tivemos tivemos situações já de crianças que a mãe se empolgou na hora que estava no momento de prazer com o esposo, no momento conjugal, e ela gritava, né? Ai, ai, ui, 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 e o menino ouvindo isso, correu, ligou e disse: vovó, corre que o papai tá matando a mamãe. Pensa que loucura. Daqui a pouco tem a avó, tio, polícia, todo mundo na porta. Quando a mulher abre a porta, ela tá morta de feliz. Resolvida no mundo. Mas o filho teve marcas. Ele cresceu, ele entendeu que era um relacionamento íntimo que o pai e a mãe tiveram,
mas a memória que ele guardou da infância foi traumática, né? Sim. Então, até isso. Ele ainda não estava preparado Não ali. estava, querida. E Uma que criança, bom, você né? usou uma palavra muito linda. Preparo. Deus fez tudo perfeito. No nosso desenvolvimento, segundo a psicologia do desenvolvimento, nós temos tempo para todas as coisas. E como a Bíblia descreve, há tempo oportuno para tudo. Sim. Então, na infância, também não sexualize seu filho, sua filha, né? Às vezes me dói o coração quando eu vejo até mães que compram batom para a filha, bebê, né? Ou dão esmalte para pintar. Ei, ela vai ter tempo para fazer tudo isso. Deixa ela brincar de boneca. Estão avançando etapas importantes para a construção. Atropelando, querida, não é verdade? Etapas necessárias para o desenvolvimento saudável. E aí a criança cresce com aquele sentimento de que eu não tive infância. Foi roubada, realmente foi sequestrado dela o momento da infância. Então vamos viver cada fase, né? Então às vezes nós vemos adultos que se comportam como crianças e a gente fica olhando e diz, meu Deus, não teve infância. Não teve mesmo. Mas de repente pode não ter tido, né? Minha irmã, a gente... Tagarela eu sou, né, irmão? Não, é uma satisfação tão grande poder estar aqui. A gente aprende tanta coisa. A irmã estava falando sobre a questão da mãe chegar, né, com o filho. Eu me lembrei muito da Simone, né? Quando nós temos 3 filhos, né? Que lindos. Temos um homem já, né? Perfeito. E temos um rapaz de 17 anos e uma caçula de 16 anos. Veio de brinde, eu costumo dizer que ela veio de brinde. Lindo, olha. Aí eu me lembro, né? A irmã falando, relatando da mãe chegar. Eu me lembro que ela fazia com as crianças, né? Lindo. Pegava a perninha, passava talquinho e Isso, conversava. É uma delícia. E filhinho da mamãe, aquela coisa toda. É lindo, né? É lindo, querido. Aí sabe o que acontece, irmão? Quando cresce, não vai desejar menos do que isso. Então vai ser seletivo. Não, meu marido tem que fazer no mínimo o que meus pais fizeram, ou mais. Não é assim? Então, é verdade. Que gostoso essa conversa aqui, irmã Tatiana. Recíproca é verdadeira. Muito muito grata a Deus pela sua vida. Esse primeiro bloco aqui já valeu todo o programa. Oh, querido, glórias ao nome de Jesus. Mas nós estamos chegando no nosso primeiro intervalo. Nessa conversa aqui tão agradável, né, com a irmã Tatiana, tão esclarecedora. O papel da família na saúde mental dos filhos é muito abrangente, né? Nós precisamos ter muito cuidado nos detalhes, né? Exato, hoje em dia, quando às vezes os pais dizem, olha, eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo para ter uma conversa com o filho, não tenho tempo de ter um diálogo. E essa correria que é a nossa vida, né, se tornou essa vida moderna, a gente já acorda de manhã e sai, vai para o trabalho, e os filhos vão para a escola. Muitas vezes a gente chega à noite, já não consegue mais nem falar, porque eles estão dormindo exaustos. A gente quer dormir, ir para a cama. Mas é necessário, né, irmã? Que a gente tenha esse cuidado de ter um tempinho, né? Um tempo de qualidade, né? Não seja um grande tempo, mas o tempo que tiver seja de qualidade com os filhos, querido. para que nós possamos assim, investir na saúde mental dos nossos filhos. Muito bem, chegamos ao nosso intervalo. Eu vou pedir para você não sair daí, nós voltamos já. Até lá. Voltamos com o seu programa Cordão de Três Dobras. Nessa oportunidade, a satisfação de recebermos aqui a irmã Tatiana, psicóloga clínica, que nos dá aqui, nos dá alegria, né, em recebê-la. E nesse assunto tão importante, né, a importância da família na saúde mental dos filhos. O nosso slide aqui, o nosso próximo slide, fala sobre a Organização Mundial da Saúde, né, ela define saúde mental como um estado de bem-estar que permite ao indivíduo usar suas habilidades, lidar com o estresse, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. Irmã Tatiana, eu li em algum local, né, em algum lugar, não me esqueço agora, onde o autor diz que um percentual muito grande da população mundial hoje ele sofre, né, com problemas, né, de depressão, problemas de saúde mental. Exato, querido. Isso tem prejudicado, né, essa questão produtiva, trabalho, o convívio, a qualidade de vida. Então, muita coisa aí tem dificultado, né, a vida das pessoas, né? Exato. E a Organização Mundial de Saúde, ela vem com essa ideia aqui, ela diz assim, lidar com o estresse. Esse estresse hoje, né, a gente observa que as pessoas andam muito estressadas, né? Fato. Hoje em dia, crianças, né, crianças já de 7 anos, 10 anos, já com índice de estresse elevadíssimo, né? Sim. E isso tem prejudicado, né, irmã? Com certeza, queridos. Na verdade, é importante entendermos que saúde não é só ausência de problemas, né? É o completo bem-estar biopsicossocial do indivíduo e espiritual.
Então, como é importante nós entendermos que a questão da saúde mental perpassa pelo equilíbrio e pela busca da saúde e pela, na verdade, a promoção da saúde e bem-estar. De certo, o estresse é um termo que veio da engenharia, é um termo que se popularizou e geralmente as pessoas, quando associam a fadiga, cansaço, exaustão, né, falta de produtividade, elas equiparam a estresse. E, de certo, nós vivemos em um mundo frenético, onde as pessoas estão confusas em suas emoções, e é importante mencionarmos que o estresse ele possui 3 níveis. Existe o estresse agudo, onde é aquele primeiro momento e que muitas vezes não reflete necessariamente algo que seja maléfico. De repente você vai descer num toboágua, vai descer uma escada rolante, você sente aquele pico de energia, aquele estresse, mas logo depois que você chega, você volta ao seu estado normal, ou de repente vai atravessar uma rua e você não viu um carro e passou. Então são situações onde nós acabamos assim, estamos em momentos de estresse. E esse é o estresse, digamos assim, agudo. Mas existe o estresse resistente. Aquele estresse resistente, que conota resistência, é aquele que todo dia, de alguma forma, você desenvolve o estresse. A palavra estresse também quer dizer deformar a forma, né? Tirar da forma original. Então, aquela pessoa que se irrita com pouca coisa, aquela pessoa que não tolera ouvir os outros, que não consegue... por conta, inclusive até da síndrome do pensamento acelerado, hoje muitas pessoas são acometidas disso por conta das informações. Nós vivemos em um mundo midiático, né? Então, a todo tempo, todos estão revertidos e envolvidos em telas, né? Não apenas as telas digitais, o celular, os smartphones já são formas também de potencializar esse pensamento acelerado. Com isso, a ansiedade pode ser ativada de forma significativa, mas para o mal. É importante também mencionar que a ansiedade é igual temperatura. Todo mundo tem 36, 36,5. O problema é quando a ansiedade aumenta. Quando a ansiedade aumenta, então ela pode ter desdobramentos. E esses desdobramentos são patológicos, que pode surgir o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, pode desenvolver outras questões ligadas à depressão, porque, então, assim, a ansiedade, como a temperatura, se aumentou a temperatura, é febre, sinal de que existe uma inflamação. Ansiedade aumentada, então é sinal de que algo não está certo. De repente, existem muitos relatos de mulheres na menopausa, viu, mãe? Você, mulher, que na fase da pré-menopausa acorda no meio da noite com o coração acelerado, às vezes com uma angústia no peito, a boca seca, são sintomas e nós precisamos discernir. Existem pessoas que não necessariamente estão em casos de ansiedade patológica, mas elas estão tendo reflexo de uma condição fisiológica. Por isso é importante investigar. É a mesma coisa quando falamos de tristeza e depressão, das questões de doenças mentais. Existe o DSM-5, que é um livro que, na verdade, é um manual de diagnóstico das patologias dos transtornos. E ele estabeleceu mais ou menos 300 tipos de transtornos. Pensem aí, né? Então, ele classificou para se tornar, na verdade, o objetivo é ser didático aos estudiosos, profissionais da saúde mental, enfim, e ele classifica aqueles transtornos que são ligados à cognição, aqueles que são ligados à emoção. Então, é muito importante que haja um processo de investigação para entender, né, cada um deles, o lugar de cada um. Mas tudo começa com o nascer, né, na infância também. Então, quando nós falamos assim, como é importante a questão da saúde na infância. Como é que a gente faz isso, Tatiana? Entendendo, e desde o advento da pandemia, queridos, nós perdemos a mão em muitos aspectos. Nós deixamos de ter rotinas. Então, como é importante você que é pai, você que é mãe, estabelecer uma vida de rotinas para o seu filho. Hora de acordar, hora de levantar, hora de se alimentar, hora de fazer atividades. Sabe o que acontece? Na hora do café, o menino está com o tablet na mesa. Né? Ou então está com o celular na mesa, ou está vendo a TV. E aí ele não se concentra no que ele come, acaba comendo demais, e aí já entra a outra questão de distúrbios alimentares. Sim. E compromete a digestão. A mãe também está ali conversando com a amiga no celular e preparando o almoço, e ao mesmo tempo dando comida para o menino. Então, é claro que nós vivemos em um contexto onde nós somos
pluri, né? Assim, multi, né? Plurais no sentido assim, de fazer muitas atividades. Multitarefas, né? Multitarefas é a palavra. Mas é muito importante entender que criação de filhos não dá para terceirizar. Tem que ter tempo de qualidade, tem que ter realmente o olho no olho, tem que ter aquele momento onde você vai validar a criança, ensinando, inclusive dizendo não. Ei, você que é mãe, que tem medo de dizer não para o seu filho, diz assim, não, eu sou amiga, Tatiana, é muito comum ouvir, né? Eu sou amiga dos meus filhos. Quando você é amiga do seu filho, você esquece que você precisa ser primeiro mãe. Né? Então tem filhos que dizem, olha mãe, você fez isso, eu não vou mais lhe amar. E uma vez, uma dada situação, uma mãe disse assim, meu amor, eu não preciso do seu amor, eu preciso que você me respeite. Né? E se você me respeita, você vai me amar, porque um dia você vai entender o porquê do meu não. Então não tenha medo de dizer não, não tenha medo de estabelecer parâmetros. As crianças todas, e jovens, adolescentes, precisam de parâmetros. Então, eles conseguem ter uma vida mais equilibrada quando eles são criados dentro de princípios e parâmetros. Então, aquilo que é certo, aquilo que é errado. É diferente de valores, porque o que vale para mim pode não valer para você, mas os princípios são eternos. Então, nós precisamos entender e absolutizar isso na família, né? Então, o princípio do amor mútuo, do respeito mútuo, né? Se o pai, quando dá uma ordem para o filho, mãe, não desautorize, porque isso você quebra a figura e fragiliza a figura de autoridade do seu esposo. Para o filho isso é muito importante, porque ele vai entender que não há respeito entre vocês, e aí situações de barganha vão se agravar, né? Então, mãe também, quando fala, se precisar, depois chama juntinho, amor, você não devia ter feito, vamos alinhar, vamos refazer o combinado, mas refaça, não tenha medo de errar, porque o erro é o sintoma do acerto. Se você errou é porque você está tentando acertar. Então, chama junto e diz, papai errou aqui, papai quer pedir perdão. De repente, o pai chegou estressado naquele dia, o menino falou algo numa hora errada, e aí ele acabou levando, né, não só uma palavra dura, mas levou uma palmada. E aí pode refazer, peça perdão, mas eu vou... Gente, o pai pedir perdão ao filho, sim. Você vai mostrar como se faz quando a gente erra, porque esse é um modelo, né, uma referência. Modelo de família, esse relacionamento de amor, né, que o nosso Pai Celestial nos ensinou. É relacionamento de amor, mas também de respeito, né? E também a gente precisa ensiná-los, né? Precisa, querida, que é uma multiplicar. prova de amor, exatamente, né? Que a gente dá, preparar filhos para o mundo. Exato. E não preparar para ele viver. Exato, para ele mesmo, né? Olha que Jesus no Getsemane, o que foi que ele disse? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faz a tua vontade. Faz a vontade do Pai. E o Pai não poderia ter livrado o Senhor ali, mas ele tinha um plano que era para salvar a mim, a você. Né? Ele tinha um plano da eternidade. Então, naquele momento foi o não para Jesus. No sentido de, filho, é necessário você passar por isso. Hoje o não frustra a criança, o adolescente, às vezes o jovem. É verdade, querida. E por isso tem baixa tolerância em relacionamentos, tem baixa tolerância no emprego. Se o líder chamar atenção ou disser que tem que refazer um trabalho, não, eu não tolero, e aí sai do emprego, não dá certo em lugar nenhum, muda de lugar, fica pulando, não aceita a submissão pastoral, né? Na igreja nós não estamos falando, quando nós falamos, ouça bem você que nos escuta. Nós entendemos que o pastor é o anjo da igreja. É aquele que zela por nossas almas, é aquele que nos ajuda a compreender as escrituras. Então, quando nós falamos de submissão pastoral, nós estamos falando que esse servo de Deus que paga um preço por nossas vidas está ali muitas vezes debaixo de oração, de jejum, de renúncia para instruir ao povo, né? Ao arrependimento, sim, mas é uma vida plena e feliz. Então, quando nós não honramos as autoridades, gente, eu costumo dizer o seguinte: se não respeita, não ama. Então, essa história de dizer, eu te amo, mas não respeita, então você não ama. Porque quem ama, respeita. Não é assim? É assim no relacionamento a dois, é assim no relacionamento com os filhos, é assim no relacionamento... Eu posso não concordar com o meu chefe, digamos assim, com o meu líder no trabalho, mas eu posso debater no mundo das ideias. Eu não preciso virar inimigo dele, não é? Porque as pessoas hoje estão imaturas. São pessoas que cresceram, mas não desenvolveram. Então, chega numa vida adulta, é muito melindroso,
não pode ouvir um refaça porque pode ficar melhor, porque já se acha ofendido, já se sente ofendido, né? Então, e como é importante nós entendermos que há espaço para tudo. Você sabia, você que é pai e mãe, tédio, gente, tédio, toda criança precisa viver o tédio. Como assim, Tatiana? Sabe por quê? Porque daí ele vai ativar os neurônios e buscar algo e fazer, claro que com assistência, porque senão daqui a pouco ele está subindo lá no telhado, né? Mas assim, gente, verdade. Como nós temos falta hoje, né, dos jogos de tabuleiro, né? Então, tantas atividades que nós fazíamos na nossa infância. Gente, hoje nós vivemos uma crise geracional. Então, que veio a partir dos boomers, baby boomers, né? Baby boomers, boomers, depois geração X, geração Y, Z, geração Delta e geração Covid. Na geração Covid, onde todos estavam de máscara, ninguém via ninguém. Você sabia que a formação da identidade começa quando você olha o rosto da mãe? Então, quando a mãe interage com o filho, que o pai entra para quebrar essa simbiose, porque senão a mãe vai ser do menino para sempre, o menino para a mãe. Então, o pai ele entra para fazer a quebra e dizer, opa, são seres individuais. Né? Foram durante um tempo na gestação, mas depois separa. Cada um tem uma vida. Deus é lindo, Deus. Não é lindo? É lindo? E aí, quando chega vindo essa figura, né, que vai dizer, você é o menino, rapaz do papai, vamos lá, né, deixa teu filho crescer, desenvolver, a tua menina, a tua princesa. Tem alguns vídeos até interessantes na internet, até um que é muito curtido, de um pai que estava numa montanha de neve ali, e quando vê que um trenó vinha, ele pegou, agarrou a filha, pegou o menino e jogou longe. Aí diz, que pai desnaturado, que nada, a menina é princesa, o menino joga lá que ele se vira. Ele não aguenta o tranco. Ele aguenta, mas assim, acreditamos nisso. A irmã falou uma coisa interessante, essa questão do dizer não, né? Sim. E às vezes, essa ação de dizer não, de se recusar a dizer não, mesmo que o filho esteja errado, eu vejo que realça uma coisa interessante, mas eu não sei se eu vou me fazer entender. A questão do senso de justiça, porque sim, às vezes a criança, né, o filho está fazendo a coisa errada, sim, né, ele precisa ser corrigido e precisa saber que aquilo está errado, que ele está fazendo. E muitas vezes os pais, naquela sentimento de amizade, antes de ser, a irmã falou, né, você é mãe antes de ser amigo, né? Então você é a mãe. E se recusa. Essa questão do senso de justiça, né? Da pessoa, às vezes, premiar o erro. Exato. Isso não vai incidir, prejudicar sim, querido, nesse processo de ajustamento, sim. Deixar essa criança... Como ele falou, tudo começa lá na infância, né? Sim, querido, aí nós temos adultos hoje, né, que eles se sentem ultrajados, né, fazendo a coisa errada, e se alguém não premiar aquilo... Tem um pastor que eu li alguns livros dele, chamado Russell Shedd, acho que a irmã conhece, ele escreveu maravilhoso. Isso. Ele contou uma história que a esposa dele, quando ela estava com as crianças, ela colocava a mesa, né, para almoçar, e ela dizia assim, olha, vocês têm que comer, né, o prato principal, porque se você comer o prato principal, você vai ter direito à sobremesa. Certo. Então, se você não comer... Então, ele falava, ela fazia, ela ensinava isso, né? Maravilhoso. E para você receber o prêmio, você teria que fazer, primeiramente, o seu dever. E a vida é assim, ela é na verdade, é um sistema de compensação mesmo, né? Mas de forma certa e coerente. Né? Então, se você fez aquilo que é certo, a meritocracia você recebe o prêmio. Né? Mas, de fato, como é importante os pais entenderem que sobre esse senso de justiça é exatamente o ter parâmetro. Né? É ter parâmetro do que é certo e que é errado e validar isso com a criança, ensiná-la nesse caminho. Né? Dizendo, e não é demérito. Gente, errar não é demérito, falhar não é demérito. Demérito é você entender que está errado e sabe o que é pior? A nossa geração hoje, e mesmo, muitas vezes, gente, eu ainda fico pasma com alguns adultos que tem uma conduta equivocada ou errada mesmo, e sabe que está errado, e ainda culpa terceiros. Né? Mas foi você, foi fulano, foi... Não, então não admite, não assume. E isso nós acabamos falhando na questão da autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e como pensamos. Né? Não terceiros. Alguém pode me influenciar? Pode, se eu deixar. Então, isso, como é importante nós termos esse parâmetro, né? Digamos, o amiguinho, mamãe fez errado,
já é chamado na escola, mas foi o amiguinho que chamou. Mas você não sabia que era errado? Então, por que você fez? Não faça. Se está errado, não faça. Né? E diga para o seu amigo, está errado, e saia de perto. Né? E quando adulto fez, eu lembro, gente, meu pai, eu comecei minha carreira artística, digamos assim, como professora de educação infantil. E eu lembro que quando meu pai me dava cara, meu pai sempre é um homem muito zeloso, aprendi a amar Jesus muito cedo através da referência do meu pai. Meu pai era daqueles que acordava no meio da noite para ver se o ar estava ligado, se estávamos cobertas. Era aquele que minha mãe trabalhava, sempre trabalhou muito. Minha mãe sempre trabalhou de manhã e tarde, de noite, ela é mestra em serviço social. E eu lembro de dia das mães, um monte de mãe, o papai estava lá. Ei, filha, o papai está aqui. Era um pai totalmente presente. Pai, né? gente, é pai, é nosso amor. Então, assim, nosso primeiro grande amor. E é o primeiro grande amor da menina, né? É o pai. Então, assim, e como é importante. E eu lembro do meu pai, quando eu entrava com materiais para terminar o trabalho em casa, ele dizia, de quem é isso, Tatiana? Eu digo, pai, eu sou professora da escola, vou levar o material para cá. Olha, não quero você com nada da escola. Então, olha só, gente, eu já era jovem, né? Já entrando na vida adulta. Mas, assim, sabe aquele senso? O que é isso? Achou na mochila? De quem é? Devolva. Né? Se não é seu, devolva. Mas, mãe, não tem essa. Liga, bora, procura saber. E hoje a gente não vê isso, Não irmã. vê, querido, não vê. vê. A minha mãe era assim também. Sim. Era quando aparecia com alguma coisa resgatar. diferente em casa, opa, de onde vem? Exato. Fulano que deu. Quem foi que deu? Exato. A gente não vê isso, mas está tão raro, né? Meu querido, é muito... Eu lembro, na época que fui psicóloga educacional, como tínhamos pais, famílias, que as crianças estudavam 3, 4 anos seguidos conosco, nós só conhecíamos os secretários, os motoristas, porque o pai, de repente, empresário, não tinha tempo de ir à escola. Aí pensem comigo, que tipo de vida essa criança vai ter? Né? Que tipo de validação emocional, de senso de consciência e pertencimento ela terá na vida adulta? Né? É algo, então, algo a se pensar. Algo a se pensar, né? Uma reflexão sobre isso. Irmã Tatiana, nós vamos chamar o nosso intervalo agora. Nós estamos terminando o nosso segundo bloco, mas é tão rápido, né? Passa tão rápido. Verdade, a conversa né? é tão interessante, né? Tão edificante aqui com a irmã Tatiana. Mas eu vou chamar o nosso intervalo e eu vou pedir que você não saia daqui. Já já nós estamos voltando para o terceiro e último bloco desse programa, que com certeza está sendo muito edificante, não só para nós aqui, presentes aqui no estúdio, mas também para você que está nos assistindo. Até já. Até já. Olá, estamos de volta com o seu programa Cordão de Três Dobras, no seu terceiro bloco, aqui com a irmã Tatiana. E nós iremos falar agora sobre as principais, né, doenças, transtornos mentais mais comuns entre as crianças, adolescentes e jovens, né? Eles incluem ali transtorno de ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, Exato. a ideação suicida e automutilação. Exato. Irmã, isso aqui tem muito a ver com o que a gente trabalha no Setembro Amarelo, nessas coisas aqui. Querida, a irmã poderia falar algo para nós sobre certeza. o Setembro Amarelo e essas principais... Perfeito. Patologias, né? Porque são doenças. E olha como nós estamos lindos aqui no estúdio, todos evocando essa fase também, né? E o Setembro Amarelo, queridos, ele começou através de um fato trágico. Um jovem de 17 anos chamado Mike M., nos Estados Unidos, ele tirou a própria vida. E detalhe é que não havia sinais tão evidentes. E no velório dele, no funeral, a família decidiu, então, diante da condição, e antes é importante mencionar, ele era apaixonado por carros, e ele reformou um Mustang amarelo. E a família, então, entendeu que o momento do velório seria oportuno para disseminar palavras motivacionais, cartões com uma fita amarela. Aí começou o Setembro Amarelo. Então foi através desse fato triste, né, e lamentável. Mas a família entendeu que poderia ser uma oportunidade de alertar a população, porque ainda é muito estigmatizado. Né? Então, falar sobre depressão, falar sobre suicídio, existe ainda o equívoco de muitos de pensar que falar sobre isso pode acentuar o desejo, é aquilo que a gente chama na ciência de ideação suicida. O que é a ideação suicida? É quando alguém começa a pensar na morte como uma alternativa, como uma resposta. Então, isso é a ideação suicida. E falas que podem ser do tipo, minha vida não tem sentido, não tem por que eu estar mais aqui, né? Eu sou uma pessoa que eu sou um peso, né, o mundo não precisa de mim, totalmente descartáveis. Então, são falas que são, na verdade, trazem incutida essa dor.
e que precisa ser analisado, precisa ser investigado. Então, só que no Brasil, o dia 10 de setembro de 2003, a ONU instituiu essa data como o Dia Mundial, então, de prevenção contra o suicídio. Mas no Brasil, essa campanha só reverberou através do Conselho Federal de Medicina, através do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, um órgão que ainda é atuante, ok? E existe um número, ao final nós compartilharemos a respeito, você pode ligar de qualquer lugar, qualquer momento. Existem pessoas de plantão que vão dar a você uma palavra de conforto, vão te orientar de como proceder, porque às vezes a pessoa não tem ninguém, não é? Como também a Associação Brasileira de Psiquiatria. E chegou no Brasil em meados de 2014 e, na verdade, foi estruturado em 2015. Então, olha como é breve, né, a chegada. Sim. Mas ela veio justamente com esse intuito na verdade, de falar sobre depressão como uma patologia. Diferente do que muita gente pensa, a depressão não é uma besteira, ou porque a pessoa é fraca, ou porque a pessoa está em pecado, ou falta de fé. Não é isso. Depressão é, na verdade, uma tristeza profunda e persistente. Para algumas pessoas, crônica. E ela pode ser também causada por desajustes neuronais, então, neurais, melhor dizendo, hormonais. Então, é necessário que haja uma investigação. É importante consultar um médico. De repente, é uma fase... Olha, é muito comum mulheres que têm hipertireoidismo, então, terem episódios de depressão, momentos depressivos. E, não necessariamente, ela está com depressão, mas é um sintoma da patologia. Então, é muito importante, primeiro, fazer uma investigação fisiológica, ok? Para depois, então, descartando os aspectos orgânicos, fisiológicos, pensar em possibilidades, então, de caráter emocional e até mental, né? Porque o mental tem a ver com a cognição que rege as funções cerebrais. Então, infelizmente, tem sido muito comum, e com a pandemia, na verdade, a Organização Mundial da Saúde já preconizava naquela ocasião sobre uma nova pandemia que surgiria, que seriam as doenças mentais. E tem se evidenciado, sido evidenciado. O Brasil é o país que tem um dos maiores índices de ansiedade no mundo. Vocês sabiam que existem muitas empresas que têm tido dispensas de colaboradores por conta também da depressão? Então, são patologias que limitam a vida do sujeito, que comprometem a qualidade de vida, ok? E é importante entender que, se diagnosticado, então, as principais patologias em crianças, pode sim acontecer depressão em crianças, tem sido recorrente a ansiedade, e essa ansiedade se dá pela alimentação com baixos nutrientes, muitas vezes só fast food, a criança acaba comendo muito biscoito, muito doce, só o que ela deseja e nada que realmente possa nutri-la. Então, ela muitas vezes acontece porque o uso excessivo das telas, então precisa ter o controle. Pai, mãe, deixa eu dizer uma coisa a você é a régua. Então, seu filho não pode ficar sem ter nenhum tipo de parâmetro no celular, porque ali ele vai estar exposto. Já aconteceu de atender crianças que foram vítimas de cyberbullying, que foram vítimas de condições também de abusos, queridos. Então, crianças que começaram um relacionamento que não sabiam, imaginavam que era outra criança, mas depois se descobriu que era um adulto em outros estados pedindo nudes da criança. Então, imagina o trauma que isso... Né? E detalhe, eles fazem isso e eles oprimem a criança dizendo, olha, se você contar, eu mato seu pai, eu mato sua mãe. Então, mãe, pai, você deve sim acompanhar o que seu filho vê, regule, existem o Family Link, existem outras plataformas que ajudam a regular o tempo do uso de telas. Recentemente falou-se sobre uma lei que as escolas não permitiriam mais o uso dos celulares. Lamentavelmente, nós sabemos que ela não tem sido cumprida, porque continuam se levando celulares. O que acontece quando as crianças na escola estão com os celulares? Elas deixam de conversar, elas deixam de interagir, elas deixam de buscar outros sentidos além da tela. Então, ela tem tudo para se distrair.
né? Hoje nós lemos imagem, nós não lemos as letrinhas, né? Nós não fazemos a leitura de fato e de direito, nós não interpretamos. E isso tudo é por conta desse uso excessivo. Então, depressão, ansiedade, o TDAH é o transtorno do neurodesenvolvimento e que muitas vezes ele é chamado de TDAH porque é o transtorno de déficit de atenção que pode ser com hiperatividade ou sem hiperatividade, com ênfase na desatenção ou com ênfase na hiperatividade. E tem muitas pessoas prejudicadas na vida, nas relações, na performance, tanto na escola como profissional, porque não sabem que tem esse diagnóstico. E é necessário fazer o diagnóstico, é necessário acompanhamento alopático. E aí deixa eu dizer para você, Tatiana, mas meu filho não vai tomar remédio controlado. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando os psiquiatras, porque o único médico, na verdade, o único profissional que pode prescrever medicação é o psiquiatra. Psicólogo não prescreve. Psicólogo ajuda no desenvolvimento de trabalhar as habilidades emocionais, a lidar com as circunstâncias, mas a questão da desregulagem fisiológica é suplementado com medicação. Então, às vezes, quem tem hiperatividade, chamado, né, que é do déficit de atenção e hiperatividade, não consegue ter foco de qualidade. Então, imagina, nós estamos aqui, mas tem gente passando lá fora, tem carro no trânsito. Então, o hiperativo, ele fica completamente atordoado, porque ele percebe com muita intensidade todos os sinais, todos os estímulos. Então, ele não consegue ter paz, ele não consegue ter qualidade para entrega. Então, ele não performa bem, geralmente são imaturos. Mas é muito importante dizer que geralmente também são muito inteligentes, têm uma inteligência acima da média. Então, são coisas que não se dizem, né? Então, a questão é também de automutilação. Então, isso tem tudo a ver com a questão da depressão. Gente, a depressão é doença. Então, se for uma tristeza intensa e persistente, pode ter sinais, sim, de que seja depressão. Existem pessoas que são portadoras do transtorno misto. Existem pessoas que têm tiques, né? Então, esse tique também está relacionado a transtornos da infância, síndrome de Tourette. Então, é muito importante fazer um diagnóstico, uma avaliação com o profissional. E a detecção precoce e o tratamento fundamentais. É fundamental, para ter uma vida de qualidade. Exatamente, querida Simone. É muito importante, quanto mais cedo se puder entender o que está acontecendo. E detalhe, geralmente pessoas portadoras de transtornos, elas têm uma vida muito frustrante, porque elas olham para os outros e dizem, puxa, por que os outros conseguem e eu não? Por que para eles é tão fácil, para mim é tão difícil? Então, eles vivem uma vida muito pesada. E, às vezes, não é porque é preguiça. Querido, não é preguiça. Teu filho não está conseguindo acordar de manhã, primeiro, tem que ver que horas ele vai dormir. Ou se dorme. Né? É importante. Gente, a rotina é vida. Disciplina é vida. Então, nós precisamos nutrir isso. Tanto é que a palavra de Deus diz, né? Há tempo para todo propósito, que ele já falar, né? Para todo propósito. Debaixo do céu, exatamente, debaixo do céu querido. Existe tempo, né? E se observar isso aí, realmente, e como eu falo, é vida, né? E é vida. Porque Deus ele nos dá vida e vida em abundância, né? Exato. Mas é um sinal de alerta. Tem adolescente e crianças que não conseguem dormir. Ter um sono de qualidade. Exato. Esse é um sinal de alerta que a família tem que estar atenta. Exato. E procurar um apoio do profissional, orientação do profissional. Queridos, como é importante a higiene do sono. Meus queridos, vocês sabiam que um dos primeiros sinais de alguém que está entrando em prejuízo mental é a ausência do sono? A privação do sono. E é muito importante entender quando isso é biológico, é fisiológico, ou de repente é pelo excesso de estímulos também. Né? Então, e deixa eu dizer uma coisa a você, a Penn University desenvolveu um estudo, e reforçado pelos estudos de Stanford, de que 30 minutos de telas vendo conteúdo violento e desagradável corrobora para o desenvolvimento do Alzheimer. Então, imagina você ali com seu celular, pega e vai olhar o Instagram, né? E às vezes é estragão, que vai lá e passa na tela cada coisa absurda, você vai nos vídeos mais absurdos possíveis. Sabe o que acontece? Existe um laceamento primeiro dos seus princípios e dos seus valores. Sim. Sabe aquela história? Lembra daquela época que estavam decapitando pessoas na penitenciária? Triste, e que a gente olha a primeira vez e diz, meu Deus, que horror, não consigo olhar. Só que aí olha a segunda vez, nossa, que horror.
Olha a terceira vez, ai que triste. Daqui a pouco você olha e você nem sente. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque as pessoas deixaram de sentir, porque isso coisificou, entende? Sim. Então como é importante entender que quando você assiste um jornal que só, se espremer sai sangue, né? Então só fala de morte, de tragédia, de tristeza, você está adoecendo e intoxicando seu hipotálamo, você está intoxicando a sua estrutura neural. E, consequentemente, você vai ter prejuízos fisiológicos, né? Prejuízos na qualidade do sono, prejuízos até no que diz respeito à contemplação da vida. Queridos, é muito importante. Gente, tira um dia, a semana é corrida, mas pega um dia e vai dar uma volta, vai olhar verde, vai pisar na grama. Contemplar a natureza. Gente, isso é vida, isso é contemplação resposta. Tão baixo, né? Exato, a gente vê uma geração querido, assim... que não sabe triste, fazer. depressiva, e ainda diz assim, o que a gente está fazendo aqui? Né? Vão aprender a observar, a contemplar e como isso é remédio para quem está aflito. Né? Self-care, rapidamente, irmão, me perdoe, eu preciso mencionar isso para quem está em casa. Self-care é automutilação. Às vezes, e olha, fique atento, seu filho só anda de moletom a 36 graus, né? Tá? E quente a beça, seu filho de moletom com capu, de repente, puxa o bracinho para ver, e não tem sido incomum de jovens se mutilarem. Então eles pegam a tampa da caneta, eles afiam a tampa da caneta e eles se machucam. E por que eles fazem isso? Porque existe uma dor emocional. E quando o indivíduo tem um machucado, o nosso cérebro envia neurotransmissores para adormecer aquela dor. Então, existe um fator compensação aí, compensatório. Quando o indivíduo se machuca, o cérebro entra em ação, envia sinais, né? E todos os hormônios para paralisar a dor, e com isso adormece aquela dor emocional. E não se engane, existem crianças, adolescentes e adultos que fazem isso. Né? Às vezes é nas pernas, nos braços, nas coxas. Então, como é sério, é um grito de socorro isso. Então, você não pode normalizar, precisa encaminhar. Se é criança, leva ao pediatra, que pede indicação de um psicólogo. Não pode ser qualquer psicólogo, tem que ser um psicólogo com expertise na infância e adolescência, com um consultório preparado. Não entra, querido, se você tem filho, criança, e leva no psicólogo. Chegando lá, é uma caixa velha de brinquedo no canto, né? Tudo sem parâmetro para a criança. Saia daí correndo. Psicólogo infantil precisa ter especialização na área, porque a abordagem é diferente, as atividades de interação são diferentes, são específicas. E isso para gerar benefícios, ok? Exato. Então, e não também se feche se de repente houver necessidade de uma intervenção com medicação. Isso tudo não é feito ao acaso. É feito um mapeamento, uma análise junto ao psiquiatra, com todos os outros profissionais de áreas afins para deliberar. Hoje nós temos crianças e adolescentes diagnosticados com transtorno de bipolaridade. E muitos, depois que recebem o diagnóstico, dizem assim, puxa, que alívio. E você diz, como assim alívio? Agora eu sei o que eu tenho. Agora eu sei porque eu reajo assim, entendeu? Irmã Tatiana, o nosso tempo está avançado, mas eu não poderia me furtar de fazer uma observação aqui. Nessa seara que nós estamos tratando, de depressão, etc., surgem alguns preconceitos, né? Sim. Uma das coisas que a gente tem ouvido é o seguinte, quando alguém precisa ir a um psiquiatra, hoje já diz, olha, está procurando um médico de doido. Essa pessoa está doida. Cheio de E outra coisa, crente, né? Ele diz, o crente com depressão, ele diz, não, isso aí é o demônio que está de Deus, agindo aí. Ou então é produto de um pecado. Está em pecado, né? Aí às vezes a pessoa já está sofrendo com aquela situação de depressão e alguém ainda diz assim, olha, joga uma carga de culpa pelo pecado. Exato. Como é que é isso aí, irmã? Crente realmente pode ter depressão? Querido, crente é gente. Crente é gente, sente, está passivo de toda e qualquer circunstância, né, que envolve dinâmica de vida, como também pode haver uma questão genética, uma questão de predisposição genética. Às vezes o avô teve conduta depressiva, mas não diagnosticou, a mãe ou o pai, e ele tem. Então, deixa eu dizer uma coisa a você, é ignorância quando alguém chega e diz é falta de Deus. Não tem nada a ver com isso.
Viu? E é muito importante você entender que uma pessoa em depressão ou com uma tristeza profunda ou significativa, que também pode ser fruto de perda, o que ela precisa é de empatia. E de empatia, quando eu falo empatia, você não precisa estar no lugar dela, mas você pode entender a dimensão da dor dela. E às vezes, só o silêncio tocar na mão e dizer, ó, eu tô junto aqui. Você não precisa dizer nada. Às vezes só a tua presença de dizer eu estou aqui, chora o que for preciso, porque também é algo que tem sido muitas vezes negligenciado. Gente, nós choramos, nós precisamos dar vazão às emoções, porque quando isso não acontece, o corpo padece. Então, as emoções que são guardadas, engolidas, é como um guarda-chuva aberto. Daqui a pouco está havendo queda de cabelo, daqui a pouco está havendo psoríase na pele, daqui a pouco problemas intestinais. Nosso corpo, ele é todo perfeito, concatenado. Então, os hormônios que são produzidos pelas supraadrenais, elas produzem hormônios que podem desenvolver um cortisol, que é geralmente associado ao hormônio do estresse, ao adoecimento. Mas ele, ao amanhecer, ele é fundamental para nos preparar para a vida. Mas, de certo, ele, em demasia, o que ele faz? Ele, junto com a glicose, porque ele libera a glicose no sangue, as suprarrenais produzem, logo ao acordar, com a luz do sol, já começa a produção do cortisol. Então, começa a produção do cortisol para nos preparar para o dia a dia, ok? E aí, somado a adrenalina, o que é importante para as respostas. Ao anoitecer, quando está entardecendo, e é muito importante falar sobre esse relógio biológico, é o ciclo circadiano, a partir das 11 horas da noite, até as 2 da manhã é quando existe o sono de qualidade, que é o sono profundo, onde a nossa imunidade é reposta, onde existe o fortalecimento dos nossos órgãos. Então, nós somos preparados e nutridos. Então, quando você subtrai esse tempo de sono, você está comprometendo a sua vida, você está comprometendo a sua fisiologia, seu bem-estar. Então, você não tem como ter uma mente, uma emoção saudável e equilibrada se o teu corpo está com déficits, né? Então, é muito importante entender que cada hora do dia tem seu papel, ok? Então, no final da tarde já começa a produção da melatonina e por isso é muito importante ao dormir, meus queridos, preferencialmente colocar blackout, que seja um ambiente escuro, sim, né? Você sabe que ali é seguro, você ora com seu filho, você, né, ora a palavra, diz em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança, e ali dá um beijo, ora e pronto, vai descansar. É necessário. E nós vivemos na era das maratonas, né? Da TV, das mídias, das séries. Maratonar, então, né? Vão maratonam séries e pedem sono. E, querido, você pode dormir o dia inteiro e no dia seguinte você não recupera a noite que você perdeu. Pois é, mas como nós gostaríamos, né, irmã, de maratonar aqui nesse programa, né? Tão interessante. Mas o nosso tempo já está nos dizendo que devemos terminar. Eu gostaria de agradecer a irmã simpaticamente que aceitou o nosso convite, de estar aqui conosco. Foi um momento de aprendizado, né? É um momento muito edificante nessa nossa conversa aqui. Eu agradeço a Deus pela sua vida, porque Deus tem abençoado o seu ministério, é um ministério, e também tem nos abençoado. Eu já ouvi 2 palestras suas aqui na igreja, foi muito edificado e aprendi bastante. Então é muito satisfatório tê-la aqui conosco. Nosso tempo terminou e nós queremos agradecer a sua audiência e também pedir que você não deixe de compartilhar esse programa, né? Eu quero que ele possa ter um alcance bem grande e possa ser levado aos mais longínquos rincões aí do mundo e possa influenciar pessoas. Essa é a nossa idade. Então, nós vamos então pedir as considerações finais. A irmã Tatiana vai fazer as considerações finais. Muito obrigada, queridos. E eu separei uma palavra para você que nos assiste hoje no Cordão de 3 Dobras. A Bíblia diz em 2 Samuel 23:5 assim, onde Davi afirma: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenada e guardada, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de ainda não faz brotar. Guarda essa palavra, 2 Samuel 23:5. Ainda que a sua casa não esteja como você espera, idealiza, como você sonha, creia e entenda, existe um Deus soberano
que ama você, que se importa com a sua vida, com o seu bem-estar e que deseja dar a você uma vida de qualidade. Ele é aquele que está no cordão de 3 dobras, é aquele que não larga a tua mão, é aquele que te consola no momento da dor, é aquele que entende a sua fragilidade, mesmo que o mundo não entenda. Mas ele é um Deus de oportunidades. Por isso, recomece, floreie, sabe? Existe todo na verdade, possibilidades a você e a sua família. Que Jesus te abençoe em honras, como só Ele sabe fazer. Amém. A fé em Deus oferece sentido à vida, aleluia, consolo nas dores e esperança nos dias difíceis. É assim. Que nós possamos ter essa fé inabalável nesse Glória Deus maravilhoso. É verdade. Amém. Muito obrigada. Chegamos ao final, né? Muito obrigado pela atenção de todos e lembre-se, a família tem um papel relevante na saúde mental dos filhos e a família é o refúgio, né? A família é um projeto de Deus, lembre-se disso. Deus abençoe grandemente a sua família e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Até lá. Obrigada, Glória querida. A Deus. Glória a Deus.